começa o programa falando sobre o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Essa é uma síndrome caracterizada por desatenção, impulsividade, mas isso tudo causa prejuízo para a gente e para os outros, né? A gente já falou sobre esse transtorno nas crianças. Veio até aqui um neurologista especializado em déficit de atenção para as crianças, para os adolescentes. Mas o que eu ando percebendo é que nós, adultos, estamos cada vez mais desatentos, né? Às vezes a gente pensa até que está com um problema sério de memória. Então a gente vai falar sobre isso para entender até que ponto se é falta de atenção ou é falta de memória. E eu recebo o Dr. Márcio Gerhard, que é psiquiatra, membro do programa de doenças afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Por favor, Dr. Márcio, vamos conversar aqui sobre esse déficit de atenção. Muito obrigada por ter vindo, é sempre bom te receber. E falar sobre um assunto que eu acho que é tão comum hoje, né? As minhas amigas falam, nossa, eu esqueço tudo. Tem telespectador que fala que deixou travesseiro na geladeira. E eu fico pensando, será que isso é realmente uma falta de memória? A gente pode ter déficit de atenção nessa fase adulta? Então, Cláudia, é muito importante, eu acho, você abordar esse tema, porque o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um diagnóstico bastante polêmico, tá? É um diagnóstico que, fundamentalmente, é muito, mas muito mais comum na fase da infância. Entretanto, o sintoma de falta de atenção, né, falta de concentração e foco e problemas de memória é uma coisa diferente que ocorre, sim, e muito na fase adulta. Então, são duas coisas bem diferentes que eu acho importante a gente delimitar aí, onde começa uma, onde acaba a outra. Porque todo mundo acaba chamando tudo da mesma coisa, né? E acaba não sendo. São duas coisas diferentes. Mas, por exemplo, o déficit de atenção não tratado na infância, ele pode perdurar até a fase adulta? Pode sim, pode sim. Na realidade, boa parte das crianças que têm esse problema na infância e acabam acumulando aqueles prejuízos de funcionamento na escola, no ambiente familiar, acabam tendo um comportamento às vezes muito impulsivo que pode levá-las a se envolver em muita confusão, uso de drogas também. Isso pode sim perdurar em alguma parte dessas pessoas para a fase adulta. Agora imagina o prejuízo que isso dá profissionalmente para as pessoas quando isso perdura, né? É bem complicado, né? Mas pode ser tratado independente da fase que está? Pode. Só que os tratamentos são diferenciados. Na criança o tratamento é um e no adulto a gente tem que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa para ver se é exatamente o déficit de atenção que vem lá de trás, que está causando esse prejuízo agora, ou é um déficit de atenção somente que surgiu na fase adulta e não tem esse contínuo. E geralmente, quando aparece de forma independente na fase adulta, tem a ver mais com algum probleminha de humor, algum problema de ansiedade. É isso que as pessoas não percebem. E como é que é feito esse diagnóstico e essa separação? Na realidade, a forma disso ser feito é através de uma boa entrevista clínica com o médico, né? Mas, fundamentalmente, a diferença é que o déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa tem uma queixa desde a infância, desde o início da infância. E é uma coisa bem marcada, o prejuízo, principalmente na parte escolar, e continua ao longo da vida adulta. Agora, somente o déficit de atenção surge do nada, não é uma pessoa que tenha tido essa queixa durante muito tempo, conseguiu ter um desempenho escolar adequado, nada muito grosseiramente errado, e passou a experimentar recentemente algum problema. Aí a gente vai investigar e sempre tem alguma questão relacionada à ansiedade, ao estresse, a uma depressão, e principalmente em pessoas que vivem nos grandes centros, né? Porque os fatores estressores não são poucos, né? Bom, a gente tem realmente uma vida muito agitada, quem vive numa grande metrópole. A cabeça parece que não para de funcionar, porque a gente tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é que leva, então, a essa falta de atenção. Sim. E como é que é o tratamento para essa falta de atenção, então, que vem já depois, na fase adulta, e que não tem relação com déficit de atenção infantil na fase escolar? É tratar a causa, né? Se a causa dessa falta de atenção agora, principalmente é a ansiedade, se trata a ansiedade, naturalmente o déficit de atenção ou memória melhora. Se por acaso isso é decorrente de depressão, que é extremamente comum uma pessoa que está vivendo um quadro depressivo, ter problemas de memória, ter problemas de foco, cai o desempenho no trabalho, mas sempre é num cenário um pouco maior, onde tem outras coisas acontecendo. Aí a gente começa tratando pelo humor, a pessoa geralmente melhora bastante disso. Se mesmo tratando completamente a questão do humor envolvida,
ainda permanecer algum tipo de sintoma, aí sim a gente pode entrar com uma medicação um pouco mais direcionada para melhorar a parte da cognição. Perfeito. Só a medicação vai funcionar ou é importante que o paciente faça algum outro tipo de acompanhamento? Então, depende. Quando o problema surge recentemente, na fase adulta, geralmente a medicação dá conta do recado. Agora, quando naquelas pessoas que têm sim o déficit de atenção e hiperatividade, que vem mais de longa data, né, e causa toda essa série de prejuízos ao longo da vida, é muito importante sim o acompanhamento de um psicólogo que ajude a pessoa a se reorganizar, porque essas pessoas geralmente são muito atrapalhadas. Elas não conseguem executar tarefas muito bem, muito menos executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então elas precisam de ajuda para se organizar na realidade. Você falou de executar várias tarefas ao mesmo tempo, eu lembrei que muita gente fala que as mulheres têm esse dom, né? De pensar em várias coisas ao mesmo tempo, de executar várias tarefas ao mesmo tempo, coisa que o homem não tem. Isso é fato ou isso é um mito? Isso, se for fato, é relacionado a alguma função do nosso cérebro, algum processo químico? Então, essa capacidade da gente executar várias tarefas ao mesmo tempo se chama capacidade executiva. Né? Que é uma coisa de... O importante é executar e executar bem, né? Não é só tentar começar a executar e não acabar nada e for fazer elas mal feitas, deixar as tarefas inacabadas. Isso geralmente não tem diferença entre os sexos de performance, os estudos mostram. Mas a gente sabe que a principal área do cérebro que está ligada a essa questão de funcionamento executivo é a parte do cérebro da frente, que é a parte que também está ligada ao comportamento. Então, está muito ligado quando a pessoa tem um problema de humor ao longo do tempo, ela acaba tendo um prejuízo nessa capacidade executiva. Então, são coisas que estão intimamente ligadas. Então, melhorando naturalmente o humor, melhora essa capacidade executiva. Agora, a capacidade executiva é o que nos ajuda em tudo, né? Desde de cozinhar, quando você está cozinhando, você tem que cuidar o fogo, tem que partir alguma coisa, tem que temperar, tem que, enfim, coordenar várias atividades ao mesmo tempo, desde quando você está cuidando dos seus filhos. Então, é fundamental no nosso dia a dia, né? Agora, isso, na verdade, com o tempo e com o treino, a gente vai fazendo meio que no piloto automático. Isso fortalece essa nossa capacidade ou pensar em várias coisas ao mesmo tempo pode prejudicar essa nossa capacidade de atenção e foco? Depende, né? É questão do equilíbrio, como tudo na vida, né? Quando a gente fica sobrecarregado de atividades, isso pode gerar um estresse para o teu organismo. E esse estresse naturalmente vai te impedir de conseguir executar essas atividades. Aí vai começar a cair a qualidade. Como eu te falei, não adianta tentar fazer tudo ao mesmo tempo. O importante é você conseguir coordenar e finalizar todas as tarefas ao mesmo tempo. Começar e não acabar, ou começar e deixar tudo pela metade, isso aí vai ser uma função ineficaz no fim das contas, né? De alguma forma, a gente fazendo meditação, relaxamento, eu quero saber se existe alguma comprovação científica. Isso pode afetar o nosso cérebro para a gente evitar, por exemplo, uma hiperatividade cerebral e acabar com um problema de déficit de atenção e memória? Ou não? Ou isso é Pode, mito? não, ajuda sim. Ajuda? Ajuda. O problema principal é que as pessoas têm que saber que isso sempre ajuda como uma terapia junto da medicação, junto do acompanhamento com o psicólogo. Né? Tem pessoas que têm muito preconceito com relação a buscar o tratamento médico para essas questões e acabam querendo buscar unicamente as terapias alternativas para tratar isso. Isso geralmente acaba sendo ineficaz, né? A pessoa acaba postergando isso de uma forma muito prolongada e gera mais prejuízos para ela, né? Você tocou num ponto bem importante, né? Realmente existe um preconceito. Falar, eu faço tratamento com um psiquiatra. Você é maluco? Bom, de louco todo mundo tem um pouco, né? De perto todo mundo é maluco, né? Como dizem aí, brincam. Mas as pessoas têm um preconceito com isso, não é? Tem ainda. Em 2013 ainda tem preconceito. É muito, muito estranho isso, né? E o que isso tem em comum com o nosso assunto de hoje é que é mais fácil para a pessoa chegar no psiquiatra achando que ela tem déficit de atenção e hiperatividade, que não tem a ver muito com o adulto, ter essa hiperatividade, é muito raro, do que necessariamente ela admitir que o problema dela é um problema de humor, é um problema de ansiedade. Então, é muito mais fácil ela lá buscar um remedinho para memória ou concentração. As pessoas aceitam isso muito melhor do que buscar um tratamento para o próprio humor ou como elas estão se sentindo. Elas tendem a ter uma dificuldade um pouco maior de lidar com isso. Eu só queria ver se eu entendi direito. O transtorno de humor ou o transtorno de ansiedade pode gerar o déficit de memória e desatenção. É isso? É isso. Mas como o humor é uma coisa por ordem de grandeza muito maior, ele deve ser tratado primeiro.
Então, isso é uma coisa que está dentro do transtorno de humor, faz parte. O transtorno de humor é aquilo que a gente chama de distimia? Pode ser distimia, pode ser uma depressão comum, pode ser uma depressão crônica, pode ser o transtorno bipolar. O transtorno do humor é um tipo de classificação que engloba tudo que é tipo de alteração que você pode ter do seu humor. Então, entram as coisas mais comuns, né? Que é a distimia, que é aquela depressão mais leve, crônica, pode ser a depressão aguda, pode ser o transtorno bipolar, a depressão mais grave, arrastada. Então, tudo isso está dentro desse saco. E dentro dessas doenças, a apresentação de problemas cognitivos, problemas para se concentrar, problemas para focar e memória é muito comum. Nossa, é muito bom a gente entender tudo isso, né? Eu fico muito feliz. Tem que esclarecer, né? Porque assim, a ideia que eu particularmente tenho é que a depressão é aquela doença da pessoa que chora muito o tempo todo, que se não for tratada depois ela não consegue nem levantar da cama. Mas pelo que eu tô entendendo, ela tem vários níveis diferentes e ela também tem sintomas diferentes, é isso? Sim. É um grupo de sintomas que vão desde alteração de apetite, desde alteração cognitiva, memória, concentração, alteração de sono, alteração no desempenho sexual, no prazer. É uma gama muito grande que compreende. E não raramente a pessoa vem só com esse tipo de queixa, pelo menos conscientemente, né? Eu não consigo me concentrar, tá péssima a minha memória. Mas daí ela nem relata, mas você vai perguntar, começa a apertar, realmente não estou dormindo bem. Realmente, eu ando mais triste. Aí você desmistifica. E por critério, né, para a pessoa ter necessariamente um problema de déficit de atenção e hiperatividade na vida adulta, ou seja, aquela coisa que vem evoluindo, para você fazer esse diagnóstico, você tem que excluir qualquer tipo de problema de ansiedade ou humor. Ou seja, para ela ter o déficit de atenção e hiperatividade, que é a doença das crianças, ela não pode ter nenhum problema de ansiedade nem problema de humor. Daí acaba sobrando muito pouca gente. Que, na verdade, o problema está lá na raiz. O problema do humor e da ansiedade. E que precisa ser tratado. E esse problema tem que ser tratado com medicação. Exatamente. Medicação Agora, pode aceitar estar aliado isso... a uma terapia, pode estar aliado a um relaxamento mental, a meditação, é isso. Exatamente. Agora, até comercialmente falando, a gente vê muitos colegas que se apoiam muito na questão desse diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, vendem muitos livros sobre o assunto, porque eles sabem. As pessoas aceitam muito mais isso do que realmente admitir que tem um problema de humor. Então, as pessoas buscam mais o consultório e até podem comentar com os amigos, eu tenho um problema de déficit de atenção, hiperatividade, tô tomando... É muito mais fácil falar disso que falar que você está deprimido. Tô tomando um remédio, agora eu tô muito inteligente, é bom, né? Do que falar que você está deprimido, do que falar que você está chorando, está angustiado, as coisas são bem diferentes, né? Como é difícil para o ser humano assumir, né, essa coisa do sentimento que é mais para baixo, né? Que tem mais a ver complexo. E que é para dentro, né? Não é todo mundo que sabe lidar com isso. Engraçado. Bem. Mesmo na síndrome bipolar, a gente conhece algumas pessoas que têm, quando elas estão naquele período de euforia, elas falam e até falam normalmente, eu sou bipolar, eu tô na minha fase eufórica, né? E é difícil a gente aceitar os outros sentimentos que também são benéficos, né? É importante também a gente ter uma fase mais introspectiva, mesmo que chore, olhando para dentro dos nossos problemas, né? De novo, né? A questão principal é o equilíbrio, né? Eu acho que até meu trabalho, seu trabalho, eu vejo que você tenta passar isso também, é ajudar as pessoas a buscar esse equilíbrio, né? E essa busca pelo equilíbrio passa pelos conceitos corretos, né? Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber o que você está tratando, o que precisa de tratamento, o que não precisa, né? Porque hoje em dia realmente tem muita informação errada na internet, que você olha por aí, que não é muito preciso, né? Então... Agora, uma coisa me marcou quando você esteve aqui, de vez em quando eu lembro para o nosso telespectador, é o fato do paciente também buscar a solução mesmo, encontrar o remédio certo, a dose certa, para falar assim, agora eu estou bem, eu estou 100%, e aí está equilibrado. Porque eu acho que até o preconceito vem porque as pessoas começam a tomar um antidepressivo que não fez muito efeito e continuam e tomam por anos, né? Para tratar um problema que tem que ser tratado com um começo, meio e fim, não é isso? Isso mesmo. As pessoas tendem a se conformar muito com um tratamento mediano, vamos colocar assim, e elas não acham que elas são capazes de melhorar e são capazes de atingir realmente uma remissão completa, uma melhora do seu funcionamento. Isso leva a uma cronicidade da questão, né? Quando o tratamento, pelo menos na grande maioria das vezes, tem sim início, meio e fim. Claro que tem os seus casos que são mais crônicos, que precisam de uma questão um pouco mais alongada, mas mesmo assim precisa ser definido, né? A questão do ajuste da medicação, da melhora funcional, que a pessoa tem que chegar lá.
Não é acertar um pouquinho melhor. Você tem que eliminar coisas muito comuns como síndrome do pânico. Tem que eliminar completamente. A pessoa não pode ter nada. Então... E existe essa cura? Claro que existe. O tratamento funciona e a pessoa depois consegue ficar sem a medicação. Exatamente. Agora, de novo, isso é muito complexo. Depende do médico saber lidar com isso, saber ajustar a medicação. Depende da qualidade da medicação. No Brasil, a gente tem uma questão muito heterogênea com relação à qualidade dos remédios. Então, é muito complicado, né? É complexo. Eu queria perguntar o seguinte, essas medicações, as pessoas têm muito preconceito, né? Falam assim, eu não quero tomar esses remédios. Remédio para depressão, eu não quero. Eu vou ficar aéreo, eu vou ficar boba. É fato isso? Ou isso é o desajuste da medicação? Não, isso é prescrição errônea da medicação, tá? Pelo contrário, as medicações para depressão deixam a pessoa mais ativa, mais esperta e não sedadas, né? É que antigamente se usavam muitas medicações com propriedades sedativas. As pessoas sedavam, ficavam dormindo o tempo inteiro, ficavam mais bobas, ficavam apáticas. E não é esse o objetivo. Se você está tratando o seu problema e está desse jeito, tem alguma coisa errada. Tem que ficar bem, tem que ficar funcional, né? Não pode ficar apática e achando tudo... ok, 0-0 o jogo. Você tem que ganhar o jogo. Ótimo, você tem que ganhar o jogo. A gente começou falando de hiperatividade, de falta de atenção, de falta de memória, mas acabou caindo o assunto na depressão, né? E eu acho isso importante, porque assim, ao mesmo tempo que a gente, de repente, foi para a depressão, é importante saber que a raiz, na fase adulta, dessa hiperatividade, da falta de memória, é a depressão. Mas essa é a grande mensagem, entende? Depressão e ansiedade caminham juntas, é isso? Sim. É muito comum. É muito comum. E ansiedade é um fator de risco para você ter depressão, principalmente em mulheres. Então, e eu acho que esse caminho que a gente fez de chegar realmente nesse cenário maior é a mensagem. Porque realmente tem as pessoas que olham realmente o grãozinho de arroz e acham que aquilo que é a questão do problema. Quando na realidade você tem que olhar o pacote inteiro do arroz e tentar arrumar o que está acontecendo, né? Então a questão da atenção é um pedacinho geralmente de um problema maior que está embutido nessa questão do humor ou da ansiedade. Então isso tem que ser avaliado. Pelo menos tem que ser averiguado. Se não tá, não tem nada a ver, ok. Aí sim pode ser o problema de atenção e hiperatividade. Tem que ser feita uma história retrospectiva desde a infância. Se não, é melhor tratar primeiro o humor e ver como a pessoa fica. Bom, olha, tá com falta de atenção? Presta atenção. É bom prestar atenção em você, entrar, mergulhar, entender o que é que você está vivendo e se de fato não tem lá um problema de humor, de atenção ligado à depressão, né? Exatamente. Tem a ver com a ansiedade. Minha última dúvida, as crianças, então, quando elas têm aquela fase de déficit de atenção, que todo mundo fala hoje, os neurologistas, os psicopedagogos, ela fica boa quando ela cresce? Sim. Isso acaba naturalmente? A grande maioria, sim, tá? A grande maioria consegue melhorar muito com o passar do tempo. No início da adolescência, na realidade, com a maturação do cérebro, a grande maioria desses sintomas são devido ao cérebro não estar pronto ainda. E quando você trata e a pessoa amadurece, chega no início da adolescência, isso tende a não ser mais necessário. Então, até em torno dos 14, 15 anos, geralmente é necessária a medicação, depois não passa. Né? O que é uma pena, né? Que é a fase que a gente tem possibilidade de estudar e aí às vezes a gente não consegue se concentrar, acha a matéria toda chata e aí depois quando a gente começa a ter prazer pelo estudo, prazer pela leitura, a gente quase não tem mais tempo. Pois não é assim? Hoje em dia eu falo, ai que sede de aprender, de estudar e quase não me sobra tempo, né? Às vezes eu entro num voo, é longo, aí eu falo, agora eu vou ler um pouquinho, mas aí o cansaço fala mais alto, aí eu sei que no dia seguinte tem gravação, eu falo, não precisa dormir agora. Mas aqui você aprende bastante e também ensina bastante Ainda os bem, e ainda bem que você está aí ligada no programa também, sempre para aprender com a gente. E olha, a gente continua aprendendo, porque a Vida Melhor ainda está começando. Doutor Márcio, muito obrigada por ter vindo, é sempre muito bom te receber. Vou passar os contatos, o site é o www.progruda.com. Tem BR? Não, não tem BR. Progruda.com, www.progruda.com e o telefone 0 operadora 11 30 45 14 74. Pode ligar lá e tirar suas dúvidas. Sempre muito bom aprender contigo. Até a próxima, viu? Uma ótima tarde para você.